Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 14, que diz assim: Então Jesus disse ao que tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Os irmãos, versículo 13, mas quando der... E o 14º, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Senhor, nós queremos te render graças por mais esta oportunidade concedida a cada um de nós em estarmos na tua casa, ó Senhor. Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, por tudo, ó Senhor, quanto temos recebido das tuas mãos. E queremos, ó Senhor, te prestar um culto, mais um culto nesta noite, ó Senhor Deus, e que os nossos corações estejam abertos, ó Senhor Deus, para podermos falar com sinceridade contigo e podermos receber da tua parte também, ó Senhor. Muito obrigado pelos teus servos que já se encontram na tua casa e te suplicamos por aqueles que estão a caminho daqui, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Foi separado por parte da igreja uma série de mensagens para que nós trabalhássemos dentro dessa série, falando alguma coisa a respeito, não a respeito do futebol, mas com algumas imagens para poder trazer à mente dos irmãos, fixar na mente dos irmãos algumas coisas que a igreja precisa fazer e algumas coisas que a igreja tem feito. Por exemplo, na véspera da inauguração, da abertura, melhor dizendo, da Copa do Mundo, nós começamos aqui com a mensagem, a carreira de um fenômeno. Então foi uma outra imagem, quando nós trabalhamos aqui sobre a carreira de um fenômeno, e falei também que cada cristão é um fenômeno, cada cristão tem condições de ser um fenômeno. Depois nós iniciamos descendo da arquibancada para quê? Para o ministério que fui moldado para fazer. Esta foi a primeira mensagem de descendo da arquibancada. A segunda mensagem, no caso, é esta de hoje, que fala descendo da arquibancada para servir na minha comunidade através do social. Então hoje nós estaremos trabalhando dentro desta ideia, descendo das arquibancadas para servir minha comunidade através do social. Se eu perguntasse, se eu fizer uma pergunta aos irmãos, os irmãos pensem, se quiserem responder em alto e bom som, podem responder. Se não quiserem, não, pode só pensar. Deixe eu fazer a pergunta: qual a missão da igreja no mundo? Pensa aí, tem 15 segundos para pensar. Isso é a nossa missão, a missão da igreja, né? Qual a missão da igreja no mundo? Alguns vão falar e vão acertar quando disserem é pregar o evangelho. Se você falar assim, é pregar o evangelho, sim, é pregar o evangelho, levar o evangelho. Todavia, precisamos suprir algumas outras necessidades. Precisamos suprir algumas outras necessidades. É fácil nós chegarmos, é fácil de você chegar e falar para alguém assim: olha, Jesus, Ele te salva, Jesus te liberta, mas aquela pessoa está com frio, aquela pessoa está com fome, aquela pessoa está sem dinheiro, aquela pessoa está precisando de um dinheiro para comprar um remédio, aquela pessoa está precisando ser encaminhada a um determinado local para um determinado tratamento também. Então é muito fácil você chegar, você vai levar a palavra, a pessoa pode receber aquela palavra, pode ser salva, mas ela precisa de algo mais. Nós precisamos fazer algo mais. Por isso que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite, desça da arquibancada para servir minha comunidade através do social.
Nós encontramos em Mateus capítulo de número 14, versículo 16, respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. No domingo pela manhã, a irmã Nina esteve falando a respeito deste assunto, falou um pouco a respeito da situação, da distribuição daqueles pães, da necessidade daquele povo. Então ali ela começou a falar sobre a ação social que a igreja precisa desenvolver. Algumas pessoas acreditam e chegam até a pensar que essa é uma tarefa do Estado, essa é uma tarefa do governo, o governo que tem que suprir a necessidade do povo. Mas a igreja também precisa entrar nesta área, porque o próprio Senhor Jesus, ele fez isso. Observe que neste versículo que nós acabamos de ler, respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. O que estava acontecendo ali? Havia uma multidão, e o Senhor Jesus estava falando já há bastante tempo para aquele povo, e eles estavam passando por uma certa necessidade, já pelo avançar da hora, não tinham nada para comer. E então um de seus discípulos, um de seus apóstolos falaram assim: olha, esse povo tem que se alimentar, e nós não temos alimento suficiente para dar a eles. E um falou assim: nós vamos lá, nós vamos comprar e vamos trazer. E Jesus falou assim: não, vocês mesmos podem dar a eles o que eles precisam. Existe um outro versículo também na palavra, que diz assim: então Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Você será bem-aventurado, porque estes não têm como retribuir. A retribuição virá na ressurreição dos justos. É interessante quando o Senhor Jesus ele fala aqui neste evangelho, ele fala algumas coisas que nós temos por hábito ver. Nós alguns cristãos temos por hábito fazer o quê? Convidar somente pessoas que são próximas a nós, pessoas que têm a mesma condição socioeconômica que nós temos. Então muitos chamam porque sabem que um dia serão convidados também. Então o Senhor Jesus vem falando aqui que nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas pessoas que também precisam, essas pessoas que não têm como lhe ajudar. É fácil eu passar perto de um irmão da igreja, um irmão que tem carro, e oferecer uma carona. Irmão, está indo lá para fora? Estou indo, então quer ir comigo também? Vamos de carro, vem comigo te dou uma carona. Agora, dificilmente é você convidar alguém sabendo que aquela pessoa não tem um carro. E aí, eu vou levar, mas um dia se eu estiver precisando, essa pessoa não me ajudará, não me dará uma carona. E aí o Senhor Jesus ele continua dizendo o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, esta realidade aqui, quando o Senhor Jesus manda os 70 e manda de 2 em 2, para que eles estivessem trabalhando, não foi apenas para evangelizar, foi para ajudar as pessoas que estavam precisando, as pessoas que estavam necessitando de alguma coisa. E às vezes nós na qualidade de igreja pensamos o seguinte: não, porque a igreja tem que sair para evangelizar, mas queremos bater numa única tecla: tem que sair para evangelizar, só entregar folheto, sem vermos o lado social, sem vermos a necessidade das pessoas. E a igreja, ela é um todo, ela não vive assim, somente com o olhar de pregar o evangelho, só pregar o evangelho. A igreja vive também em auxiliar, em ajudar as pessoas. E nós temos assim vários textos na Bíblia, esses textos mesmos que nós acabamos de ler, nos fala a respeito disso. Às vezes nós como igreja, nós temos essa ideia, essa igreja
não evangeliza mais. Antigamente a igreja fazia culto ao ar livre, alguns tempos atrás a igreja fazia culto ao ar livre, a igreja saía aos domingos para entregar folheto, mas não paramos para analisar que estas pessoas da nossa comunidade, se elas precisam de alguma coisa, se precisam de algo a mais. Eu não sei se já passou pela cabeça dos irmãos, se de repente, um dia ou de 15 em 15 dias, fizéssemos um sopão aqui no bairro, aqui na igreja, um sopão no almoço para as pessoas que não têm condições, não têm comida em casa, virem almoçar aqui na igreja. Não sai caro, até porque algumas pessoas que são donas de um hortifruti, eles gostam de auxiliar, eles auxiliam, eles não te dão o resto do que tem lá no hortifruti, não. Eles te dão aquilo que a igreja está precisando para poder oferecer às pessoas, para poder oferecer aos necessitados. Porque eles sabem que à medida que nós passamos para os necessitados, nós estaremos orando pelo estabelecimento dele, e as pessoas também que estiverem precisando vão agradecer sabendo que alguém forneceu aquele alimento. Então a igreja precisa fazer alguma coisa. Mas o governo tem aí, antigamente, eu nem sei se tem mais, mas o prato de R$1,99 ou de R$1 tinha em Nova Iguaçu, tinha em outros bairros por aí. Mas a igreja pode fazer isso também. E isso ser uma estratégia evangelística, uma forma de trazermos pessoas para dentro da igreja. Ou será que nós queremos aqui dentro somente pessoas que tenham dinheiro no bolso? Essa não é a visão do Senhor Deus, esta não foi a visão do Senhor Jesus. A visão da igreja não deve ser esta. Não, aqui dentro só pode ter pessoas que possam contribuir, tem um dízimo considerável, tem uma oferta considerável. E aquelas pessoas que estão lá fora, não? São miseráveis? São miseráveis? Elas não são dignas da misericórdia de Deus? Então, de repente, se a igreja olhar mais, ter um olhar abrangente a nível de ação social, nós conseguiremos, como igreja, atrairmos pessoas aqui para dentro, e essas pessoas serem salvas pelo Senhor Jesus. Podemos passar por dificuldades a nível financeiro, mas em contrapartida, nós estaremos ajudando algumas pessoas, anunciando a palavra de Deus, através da ação social. Então aqui existe uma expressão que fala assim, já na folha dos irmãos, quem não pegou a folha, tem folha lá atrás. É missão da igreja cuidar dos que sofrem no caminho. É missão da igreja cuidar dos que sofrem no caminho. E logo aí no ponto de número 1 nos diz o seguinte: a área para preencher, os pobres sem lar e sem comida. Então é missão da igreja cuidar dos que sofrem no caminho. Quem são essas pessoas? São os pobres sem lar e sem comida. Sem lar e sem comida. Quantas pessoas, de repente vocês já viram como usuários de droga que dormem naquelas casinhas ali, mas quantas pessoas que de repente dormem naquelas casinhas ali, naqueles escombros, que mais parece lá para o lado da Síria, parece lá para o lado da faixa de Gaza, aquelas casas em ruínas. Quantas pessoas dormem ali? E pessoas que saem, vocês certamente já observaram, vocês já viram pessoas que ficam no lixo catando alguma coisa para poder comer. Então a igreja pode avançar, a igreja pode crescer também nessa área. E é uma forma dela ser reconhecida no bairro e essas pessoas virem para perto do Senhor Jesus. Em Isaías 58, versículo 6 e versículo 7, a palavra nos fala assim: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Palavra de Isaías. Não recusar ajuda ao próximo. Quantas pessoas, não lembro se foi aqui no Rio ou se foi em São Paulo, tinha um grupo de pessoas que dormiam assim embaixo de uma marquise,
E o dono daquele estabelecimento colocou uns tubos, uns canos PVC ali, e furou, colocou ali como passando água naqueles tubos, e ele furou aquilo ali e só ligava à noite, para ninguém dormir em frente ao estabelecimento dele. Para ninguém dormir em frente ao estabelecimento dele. Eu não lembro, não posso afirmar se foi no Rio de Janeiro, em qual estado que foi, mas eu sei que ele fez isso para que ninguém dormisse embaixo da marquise em frente ao estabelecimento dele. E quantas pessoas chegam em outros estabelecimentos, pedem ajuda, e quantos comerciantes têm ajudado essas pessoas? E só existe um fator: temos muito a crescer com isso. Sabemos que existem pessoas que são mal agradecidas, muito mal agradecidas. Uma certa ocasião eu estava na Bahia, estava em Ilhéus, e o restaurante do hotel era de frente assim para a via principal, tipo um calçadão. Um calçadão. Tinha um calçadão aqui na frente e o restaurante ficava de frente, e aqueles janelões assim, do restaurante do hotel para a rua. E uma senhora chegou e debruçou na janela e pediu: me dá um pouco de café, me dá um pouco de comida aí, me dá um pouco de comida. E eu, sem jeito, porque eu não sei qual era o critério daquele estabelecimento, daquele hotel, e eu fiquei assim, sem jeito, não levantei, não peguei nada, não entreguei a ela. Mas teve uma pessoa corajosa que levantou e foi lá, pegou um pedaço de pão com manteiga e entregou àquela senhora. Aquela senhora olhou para o pedaço de pão e falou assim: pedaço de pão? Para que eu quero um pedaço de pão? E jogou fora. E jogou fora o pedaço de pão. Então existem pessoas mal agradecidas. Existem pessoas mal agradecidas. Mas também existem pessoas que, de bom coração. Aí todos nós que estávamos ali no restaurante, nós começamos a rir pela atitude daquela senhora. Que na realidade ela não estava com fome. Que quando você está com fome, você come qualquer coisa. Qualquer coisa você come. Até jiló. Até jiló você come. Mas nós só temos a ganhar quando nós abrimos o nosso coração e nós contribuímos com aqueles que estão precisando, com aqueles que estão necessitados. No segundo ponto fala que é missão da igreja cuidar dos que sofrem no caminho, os órfãos e viúvas desamparadas. Os órfãos e viúvas desamparadas. É interessante que Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, nos fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quando nós paramos aqui, quando nós começamos a observar essa situação dos órfãos e das viúvas, nós começamos a ver que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 14, não precisa colocar não, versículo de número 7, o que ele fala? Não vos deixarei órfãos, enviarei um consolador, pedirei ao Pai, ele enviará um consolador para vocês. Vocês não ficarão órfãos. E quantas pessoas têm dificuldades, pessoas que têm a dificuldade de gerar uma criança, têm dificuldade em adotar uma criança, em ir num asilo, ir num desses locais onde tem aquelas crianças ali sozinhas, abandonadas. Quantas pessoas, sabe, e chegam ali e ainda querem escolher: não, quero aquele que tem olhinho azul, quero aquele que é mais branquinho, quero aquele que, vamos fazer o exame de sangue desse aqui, não, esse aqui tem alguma dificuldade, não, eu não vou levar. Então o Evangelho do Senhor, ele fala também que nós precisamos olhar para os órfãos, ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, que precisam de ajuda. Quantos meninos lá perto de casa, morreu há pouco tempo um menino com 12 anos de idade, 12 anos, o pai morreu, a mãe morreu, a avó não quis ficar com o garoto, e aí o mundo abraça. O pai morreu, a mãe morreu, a avó não quis, deixou o garoto na rua, o mundo abraçou. O mundo abraçou, o garoto se envolveu, morreu, com 12 anos. Agora eu fico a imaginar o que deve estar passando na cabeça daquela avó neste momento. Garoto órfão, 12 anos de idade, 12 anos de idade. E quantas pessoas estão precisando de uma palavra,
Quantas crianças estão precisando para você falar assim: meu filho, senta aqui, eu quero conversar contigo, senta aqui que eu quero... Nós precisamos conversar. Convidar para a embaixada, ser um embaixador do rei, chamar aqui para dentro. Olha, na nossa igreja tem uma organização que cuida, que trata. Vamos para lá, nós queremos te ajudar. E de repente pode vir meninos até descalços, com a roupa assim, rasgada. Mas eles vêm para cá, começam a frequentar a nossa igreja, e na medida do possível a igreja começa a ajudar. E eles podem ter suas vidas transformadas. Eles não vão se sentir mais órfãos, vão sentir que tem alguém que cuida dele, mesmo que você não leve para a sua casa, mas você estará ajudando essa criança, ajudando esse adolescente, esse junior. Então o Senhor Jesus, ele nos orienta que nós tenhamos assim um olhar voltado também para os órfãos e um olhar também voltado para as viúvas. O Senhor Jesus, quando ele estava entrando naquela cidade, ele viu aquela viúva, a viúva que vivia na cidade de Naim, o filho morto. Naqueles dias era muito difícil para uma mulher quando ficava viúva. Quando tinha um filho, o filho ainda poderia auxiliar a mãe, trabalhar e sustentar a casa, porque era muito dura a vida das mulheres naqueles dias. Mas Jesus, quando entrou naquela cidade, ele viu aquela viúva, ele foi de encontro àquela viúva, e teve misericórdia daquela viúva, e trouxe vida ao filho daquela viúva. Quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo de número 6, observamos o que os apóstolos fizeram. Os apóstolos falaram assim: olha, vamos organizar, vamos separar alguns homens para o diaconato, para ajudar as viúvas, para ajudar os pobres, porque nós precisamos anunciar o evangelho, mas é necessário também que outras pessoas ajudem os pobres e as viúvas. Então foi instituído os diáconos, lá em Atos, capítulo de número 6. Então uma orientação do Senhor Jesus que nós também venhamos a cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas também. Hoje em dia, e também naquele tempo, viúva é quando não tinha filhos, não tinha nenhum parente que pudesse auxiliar. Hoje em dia, se temos alguma viúva na igreja, lógico que precisamos ajudar, precisamos ir ao encontro, precisamos levar e suprir as necessidades, mas no início do Novo Testamento e já no finalzinho do Antigo Testamento, a viúva é quem não tinha ninguém por ela, ninguém. E o Senhor Jesus, ele fala assim: olha, cuidem dos órfãos e das viúvas. E agora já no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos dá este exemplo quando ele vem de encontro àquela viúva da cidade de Naim, e ele ajuda aquela mulher ressuscitando aquele menino, trazendo de volta a esperança àquela família. Outra coisa que nós precisamos observar, que é missão da igreja, que é cuidar dos que sofrem no caminho, são os presidiários. São os presidiários. Mesmo que você não tenha, vamos ler em Hebreus 13:3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados como eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo no corpo. Palavras do Senhor aqui nessa carta, falando sobre a necessidade dos presidiários. Mesmo que você não possa ir, mas eu observo todas as manhãs as irmãs aqui na igreja, no culto de oração, elas têm orado pelos presidiários, pelos presos, pelos encarcerados. Todas as manhãs elas oram. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós observamos quando Paulo esteve preso, aquele carcereiro ia se matar, o que Paulo fez? Paulo falou para ele: não se mate, porque nós estamos aqui. E a palavra nos diz que aquele carcereiro se converteu naquela noite, não somente ele, mas também a casa dele. Pedro também, quando esteve preso, o que aconteceu? A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava orando por Pedro. Naqueles dias era extremamente impraticável ir visitar um preso, porque eles estavam presos porque eles eram cristãos, seguiam a seita chamada dos nazarenos. Mas eles podiam fazer uma coisa muito importante, que era orar. Então, se você não tem essa facilidade de ser um capelão, de estar visitando presídios, ou mesmo não sendo capelão, mas conhecendo alguém e ir a alguns desses presídios ou delegacia para visitar, se você não é um capelão, você
Vai até lá, você tem condições de ir, basta fazer uma carteirinha. Eu quero visitar um presídio. Então, dependendo do local que você vai visitar, estará visitando, você vai aqui em Niterói, ali quando desce da ponte, direto ali na frente, tem um local que você tira uma carteira para poder visitar em determinados presídios. Aí você entra, não precisa ser capelão. Mas se você não pode visitar, se você trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sábado, você tem como orar por essas pessoas e pedir: Senhor, envie alguém que anuncie a tua palavra e que essas pessoas possam ouvir a tua palavra e se converter, aceitar a ti como único e suficiente Salvador, e quando saírem de lá, manterem essa ideia, manterem-se firme na sua palavra, porque é uma enorme diferença quando um presidiário ele se converte e a esposa vai visitar, ele já passa aquela informação para a esposa: agora eu sou uma nova criatura, eu já aceitei a Cristo. Então a esposa já fica mais tranquila e já começa a dar um pouco mais de ouvido ao esposo. Então, queridos, quando nós não temos esta oportunidade de visitar as pessoas, de estarmos ali visitando aquelas pessoas, pelo menos orar, nós podemos orar por essas pessoas. Nós podemos fazer isso. Então cabe à igreja também visitar as pessoas que estão encarceradas. Não é apenas, mais uma vez falando aos irmãos, não é apenas estarmos aqui na igreja e sairmos para pregar a palavra. Isso tem que ser feito, deve ser feito, mas nós precisamos ter um olhar mais abrangente a nível de igreja, igual eu falei na semana passada, a nível de reino de Deus, ajudar essas pessoas é uma estratégia evangelística, quando você auxilia essas pessoas que estão precisando. Você vai, auxilia, e essas pessoas começam a ter uma outra visão a respeito do Evangelho, e começam a frequentar uma igreja, e começam a ouvir a palavra do Senhor, e começam então a abrir o seu coração para a palavra de Deus, e ser uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. A igreja pode fazer isso, toda a igreja pode fazer isso. Eu tenho observado a nossa igreja, em algumas ocasiões, nós temos feito um café, colocamos um café ali fora, na calçada. Não sei quantos já participaram, mas antes da escola bíblica dominical, nós colocamos um café aqui na calçada e paramos os carros, oferecemos um café com pão, e não é pão com manteiga só não, irmão. É pão com presunto, é pão com queijo. Nós oferecemos, é suco, é café com leite, é leite puro, é café. Às vezes, para esses meninos que ficam aí pelas esquinas, às vezes nós até levamos, a igreja leva café para esses meninos. Então a igreja eles começam a ver a igreja de uma forma diferente. Começam a sentir o desejo, a vontade de participar de uma igreja dessa. Agora você chega lá, entrega só um folheto aqui, ó. Jesus quer te salvar. Amém. Jesus quer te salvar. Jesus vai salvar. Pode salvar. Tem condições de salvar? Tem condições de salvar. Mas agora é diferente quando você leva um folheto, e além do folheto, você oferece um copo com café, um pão. Porque às vezes esses garotos, você pode até falar assim: pastor, eles entraram nessa vida porque eles quiseram. Nem sempre. E às vezes eles passam a noite e não comem nada. E uma maneira de terem o coração aquebrantado, de nós aquebrantarmos o coração dessas pessoas. Falei também semana passada: mas de repente eles aceitam a Cristo e vão para outra igreja. Não importa se eles irão para outras igrejas. O importante é salvar uma vida, o importante é salvar uma alma. Isso que importa para o Senhor Jesus, para o nosso Deus. A igreja tem que desenvolver o seu papel, e um dos papéis da igreja é esse: é visitar aqueles que estão presos, visitar aquelas pessoas que precisam de ajuda. A igreja tem como fazer isto. Uma outra missão que a igreja deve fazer é tratar dos imigrantes. Em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 19, nos fala: amem esses estrangeiros. Vocês foram estrangeiros no Egito. Palavra do Senhor lá no Pentateuco: amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no
Egito. Quando nós começamos a olhar para essa parte aqui sobre imigrantes, hoje em dia, nós estamos vendo assim situações dificílimas a nível de mundo. Quando se fala sobre imigrantes, a Venezuela, já saíram 40 mil pessoas da Venezuela por causa de fome, da fome. Não saíram em busca de um local melhor de trabalho, um local melhor para se viver. Eles saíram por causa da fome. Sabe lá que é 40 mil pessoas, irmãos? 40 mil pessoas. E aí, o que nós às vezes ouvimos? Essas pessoas vão entrar aqui no nosso país, é mais um para estar roubando. Eles não têm como trabalhar, não têm onde serem hospedados, vão começar a trabalhar, vão começar a roubar as pessoas. 6 anos de conflitos na Síria, saíram de lá 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas em 6 anos de conflito na Síria. E essas pessoas vão ficar aonde? Essas pessoas serão colocadas aonde? Quando nós tivemos a chamada diáspora antes de Cristo, no ano de 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, ele deportou o povo de Deus para a Babilônia. Ele mandou o povo de Deus para a Babilônia. O povo de Deus não tinha para onde ir. Por quê? Porque Nabucodonosor II mandou esse povo para a Babilônia. E uma grande quantidade, não foi pouca quantidade. E o povo, quando chegou na Babilônia, tiveram que trabalhar. Foram escravizados, mas pelo menos eles foram recebidos ali e começaram a trabalhar. E às vezes nós olhamos, o povo de Deus olha para esses imigrantes, começa a falar assim, vem mais um para cá. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os pais estão presos no local e os filhos presos em outro local. Não estão aceitando, não aceitam. É lógico que você pode pensar assim, se eu sei que é crime entrar nesse país, se eu sei que é crime entrar nesse país desta forma, então eu vou porque eu quero. Então eu vou porque eu vou arcar com as consequências. Mas observe a situação que os pais estão presos em um determinado local e os filhos em outro local. Às vezes isso dói no coração, principalmente de quem é pai. Imagine você que é pai, você que é mãe, de repente tendo o seu filho separado de você. Imagine se de repente aqui no Rio de Janeiro, isso dando asa à nossa imaginação, falar assim, todos os cristãos, nós vamos separar a família, vamos colocar os filhos de um lado e os pais do outro. Vocês não terão mais convívio com os filhos de vocês. Por quê? Porque vocês passarão para os filhos de vocês a ideia cristã. E a nossa ideia é que essas crianças cresçam com uma outra ideia, não com uma ideia cristã. Imagine separar o filho de vocês. Então, às vezes nós olhamos para este povo, esses imigrantes, e olhamos assim com um olhar, não vou ajudar. Graças a Deus que existem estados que estão ajudando, estados que estão abraçando. Eles estão passando por dificuldade, mas algumas pessoas estão levando mantimento, estão ajudando. Então, quando vem falando a respeito dos imigrantes, o Senhor Jesus também nos orienta lá no Pentateuco, nos fala a respeito disso. Vocês foram imigrantes, foram refugiados, vocês estavam em outro local. E como que agora vocês não querem receber essas pessoas? Então é uma visão que a igreja precisa ter. Vamos imaginar que, de repente, desembarcasse aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, descesse ali, no centro do Rio, um navio lotado, e essas pessoas viessem para a Baixada. E ficasse aqui pelo meio da rua, zanzando, não tendo para onde ir, com criança no colo, sem ter o que comer. Será que a nossa igreja fecharia as portas para essas pessoas? E nós precisamos também, a igreja precisa ter essa visão social, descer da arquibancada para servir minha comunidade através do social. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Um outro fator que nós precisamos também, dentro desta visão que é a missão da igreja de cuidar dos que sofrem, é cuidar dos doentes.
Quem são esses doentes? Quando nós observamos lá em Lucas capítulo 10 e vemos lá a situação do samaritano, chamado bom samaritano, que cuida daquele homem que estava no meio do caminho, aquele homem que estava todo arrebentado ali, precisando de ajuda. O que nós podemos fazer para poder ajudar estas pessoas? O que você pode fazer para ajudar essas pessoas? De repente você não tem dinheiro para ajudar a comprar um remédio, até porque às vezes aparece também alguns espertalhões com uma receita tão velha, né? E te pede dinheiro para comprar aquele remédio. E uma das coisas que nós precisamos observar é a data que está assinada aqui, o médico assinou naquela receita. Olha aquela data e pergunta se verdadeiramente aquela pessoa está precisando. Uma ocasião nós recebemos uma senhora aqui na igreja, e eu estou daqui, estou olhando, estou pregando, estou olhando, e a senhora lá na porta, conversando inclusive com a minha esposa, com uma diaconisa já falecida da igreja, uma outra irmã, e conversando, quando terminou o culto, eu fui até a porta para despedir dos irmãos, e quando cheguei ali, olhei para aquela senhora e a reconheci. Eu falei, o que houve? Aí a minha esposa falou, Cláudio, ela está precisando de 2 latas de leite Nanon, né? Porque a filha dela, ela tem 2 filhas, e as filhas não podem tomar o leite comum, tem que ser Nanon. E olhei para aquela senhora e falei assim, quantas filhas a senhora tem? Ela falou, tenho 2 filhas. E eu falei, as suas filhas não cresceram? Aí ela me olhou, as suas filhas continuam bebê, ainda continuam crianças. Qual a idade das suas filhas? Uma tem 9 meses, e a outra tem 1 ano e alguma coisa, quase 2 anos. E eu falei, e ela, como pode uma coisa dessa? Ela, como assim? Eu falei assim, a senhora 4 anos atrás esteve numa igreja lá em Tinguá, me pedindo também leite para as suas 2 filhas. Então observe a situação, lá em Tinguá, 3 para 4 anos atrás, a mesma mulher aparece aqui, com a mesma conversa, para poder pedir. Se ela falasse assim, olha, minhas filhas cresceram, mas já são adolescentes, são jovens, mas ainda não podem tomar nada que contenha lactose, né? Não podem. Então nós até entenderíamos, mas chegasse em mentir descaradamente. Então nós precisamos também observar essas situações, mas não podemos também fechar os nossos olhos para os doentes, para aquelas pessoas que precisam de alguma coisa, para aquelas pessoas que precisam verdadeiramente de um remédio. E às vezes, por causa de pessoas iguais a esta que esteve aqui, às vezes faz com que o nosso coração fique endurecido. Mas você quer ajudar alguém enfermo? Fala assim, olha, eu vou sair daqui, se for visitar no hospital, eu vou sair daqui, vou lá na casa do seu parente falar como que você está. Se você tem esposa que está lá, ou teu esposo que está lá, ou teu filho que está lá, a nossa igreja vai ajudar com uma cesta básica, a igreja vai te ajudar. Eu posso orar contigo. Então olhar pelos doentes, cuidar dos doentes e perdidos, é uma questão também que a igreja pode fazer, a igreja tem condições de fazer. No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 4, nos fala assim, referindo-se às ovelhas. Observe que está entre parênteses. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidades. Quando nós falamos aqui a respeito de ajudar os doentes, não pensem apenas em doente na forma física. Pensem em doente também a nível de alma. Doentes a nível de alma. Ainda foi hoje, alguém chegou para mim e perguntou, o que leva uma pessoa a tentar o suicídio? Aí eu perguntei, por quê? Não, fulana de tal já tentou suicídio 4 vezes. E todas as 4 vezes que ela tenta, chega alguém na hora e consegue tirar daquela situação. Essa última, ela estava com a corda no pescoço e já estava empurrando a cadeira para poder se enforcar.
Aí eu estava explicando o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Então existem muitas pessoas enfermas na alma, pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que estão vivendo num estado depressivo, pessoas que têm amarguras na vida. Então nós precisamos também, na qualidade de igreja, por isso que às vezes nós oferecemos cursos na igreja para tratar dessas pessoas com feridas na alma. E a igreja precisa, ter essa visão. Olha, não é função só do pastor, eu posso também, porque eu também sou igreja. Eu posso participar desse treinamento, eu posso fazer este curso para poder ajudar as pessoas lá fora. É porque de repente muitos de nós nunca experimentamos perder alguém na família por suicídio. De repente muitos de nós não experimentamos perder alguém por suicídio. Mas só quem perde alguém por suicídio sabe a dor, sabe o quanto é doloroso, o quanto dói, o quanto poderia ter contribuído, ter ajudado e não ajudou. Então, quando fala aqui sobre tratar a nível dos doentes, não é só aqueles que estão enfermos no físico, mas enfermos na alma também. Enfermos na alma. E precisamos olhar com carinho para essas pessoas. Se nós não temos a condição de dar um acompanhamento àquela pessoa, nós precisamos buscar alguém que tenha condições de auxiliar aquela pessoa. Se você vê que, não, isso aqui já foge do meu controle, então eu vou chamar alguém que possa dar continuidade nisso aqui. Mas é impressionante que quando nós olhamos, temos uma visão a nível de igreja, de ajudar no social, posso até envolver o Casados para Sempre nessa situação. Quantos casais estão enfermos? Quantos casais estão prestes a ruir mesmo, já estão trincados, já estão prestes a quebrar, ir cada um para um lado. E nós apresentamos essa ferramenta para poder resgatar, para poder ajudar o casal, para poder tratar do casal. E quantas pessoas se recusam, não, eu não preciso fazer esse treinamento. De repente o teu casamento está ótimo, o teu casamento está excelente, mas você pode ser bênção na vida de outras pessoas, bênção na vida de outros casais. Nós podemos fazer isso. E não é por falta de ferramenta, não é por falta de ajuda. Nós não precisamos buscar isso lá fora, porque nós temos aqui dentro. É só lançarmos mão dessas ferramentas. Então nós temos como ajudar. Então quando nos fala aqui a respeito de ajudar essas pessoas, também existem 3 grandes motivos por que se importar. 3 grandes motivos por que se importar. A primeira situação aí, porque é um mandamento de Deus. Por que eu devo me importar com essas pessoas? Porque é um mandamento de Deus. Lá em Lucas capítulo 6, versículo de número 36, a palavra nos fala desta forma: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Um outro versículo em Mateus capítulo 9, versículo de número 13, nos diz: vão e aprendam o que significa isto, misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então o que a igreja pode fazer nesta situação? Como que eu devo observar? Observando que é um mandamento do Senhor. O Senhor nos orienta dentro dessa ideia de nos importarmos com essas pessoas. Não no sentido assim, eu hoje fui e ajudei uma pessoa, eu hoje para honra e glória para si própria. Mas nós precisamos, muitos cristãos precisam olhar isso como uma orientação da parte de Deus, como uma ordenança da parte do Senhor, como um mandamento da parte do Senhor. A segunda situação que nós observamos desses 3 grandes motivos, porque eu devo me importar com essas pessoas, porque a realidade exige uma posição. A realidade exige uma posição de quem? Uma posição nossa. Em Provérbios 3:27 nos fala assim, quando lhe for possível, não deixem de fazer o bem a quem dele precise. Em 1 João 3:17 ainda nos fala: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Como posso afirmar que de fato eu amo a Deus?
Então nós precisamos estar atentos dentro desses 3 motivos, grandes motivos, é para a realidade. Qual é a minha realidade hoje? Eu posso ajudar alguém? Posso. Então eu vou ajudar, na medida do possível. A minha esposa costuma dizer o seguinte: Cláudio, não é bom que se conte a experiência própria. Mas ela não gosta quando eu pego uma roupa e traga para colocar aqui no bazar para vender. Ela não gosta que eu tire uma roupa antiga lá do cabide e coloque aqui no bazar para vender. Se ela não presta para você, tudo bem, pode prestar para uma outra pessoa, mas se ela não presta para você, vai prestar para os outros. Se você está jogando alguma coisa que você não quer mais, uma coisa que já está desgastada, uma coisa que já está velha, compre uma camisa aí baratinha de R$10, de R$15, de R$20, coloca lá no bazar e deixe vender por R$1, deixe vender por R$2. Então o que nós precisamos observar também é olhar a realidade. Vemos a realidade. Quantas pessoas chegam no nosso bazar que, desculpe a expressão, que dá pena de ver aquelas pessoas quando chegam ali. Dá pena, e elas chegam, crianças que chegam ali, saem calçados, e que alegria que botar aquele tênis, botar aquele sapato no pé, botar aquela camisa, colocar aquela bermuda ou aquela calça. Que alegria que a criança sente. Então, se nós temos condições de fazer isso, por que não fazer? Ouvimos dessa semana que passou, o irmão falando que viu um bebê e ele teve vontade de tirar a jaqueta para poder cobrir aquela criança. Por que nós não podemos fazer isso? A igreja tem condições de fazer isso. Por que ao invés de pegar aquela coberta velha que nós temos em casa toda furada, né, e curta, se você quer cobrir a cabeça, descobre o pé, se você cobre o pé, descobre a cabeça e vai doar aquilo para alguém? Compra uma manta e quando tiver que sair para dar sopão, quando tiver frio, dá aquela manta para aquelas pessoas que precisam. É algo barato? É barato, mas é novo. É novo. Temos que observar essa realidade também. 3 grandes motivos por que se importar com essas pessoas, devido às realidades. Nós vivemos num bairro, nós não vivemos numa grande metrópole. Nós não vivemos numa grande metrópole. Nós vivemos num bairro carente. Eu vivo ali num bairro carente. Aqui em Bom Pastor também é um bairro carente. E muitos outros lugares também são lugares carentes. Mas existem pessoas mais carentes do que cada um de nós nesse bairro. E nós podemos fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Aí eu preguei o evangelho para ela. Amém, glória a Deus, porque você pregou o evangelho. Eu fiquei chateado uma certa ocasião. Um rapaz correndo da polícia pulou o meu quintal. Eu estava aqui na igreja. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei, estou vendo a Nina conversando com o rapaz sentado na escada que dava acesso para o segundo pavimento, e com um prato na mão. Eu olhei e falei: quem é a Nina? A Nina fez assim: pss, pss. E ele pulou o muro aqui e falou que estava com fome. Aí eu falei assim: olha lá o que você está fazendo, hein? Não, pelo menos um prato de comida eu estou dando a ele. Aí eu entrei, deixei ela conversar lá, estava pregando o evangelho para o rapaz. Quando eu volto, eu olho para o rapaz e vejo o rapaz tinha trocado de roupa. Estava com uma calça minha, uma camisa minha, e um tênis meu. O rapaz é novo, eu preguei o evangelho para ele. Os pais são evangélicos, os pais dele são evangélicos. E ele sabe que nós somos evangélicos também. Se ele sair daqui sem uma ajuda, o que vai acontecer? Qual o olhar dele em relação ao evangelho? Ele vai ter mais raiva do evangelho ainda. Então são coisas que nós podemos fazer, é olhar a realidade, ver o que está acontecendo. Isso não é você ser conivente com as coisas erradas, não é isso. É você ajudar a pessoa que está precisando. Ajudar uma pessoa que está precisando. A pessoa leva um tiro aqui de alguém e você passa, olha e vai assim: isso aqui estava por aí fazendo o que não devia, e vai embora. Você tendo condições de chamar mais alguém e encaminhar aquela pessoa até um hospital, por que não fazer isso? Chamar mais alguém, não vai sozinho. Por que não fazer isso? Eu vou me complicar. Você não vai se complicar, porque você vai estar levando mais 1 ou 2 testemunhas contigo. Você pode fazer isso. Ou se você não quiser, você, olha, eu vou me complicar, telefona
pega o telefone para SAMU e pede para SAMU vir até aquele local, poder ajudar aquela pessoa. Deixa morrer. Menos um, deixa morrer. Essa é a realidade que estamos vivendo, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Quanto mais pessoas morrerem, para muitos é melhor. Para muitos é melhor. Mas a palavra nos orienta que não há alegria no coração do Senhor quando um pecador morre. Não há alegria no coração do Senhor. Ainda mais Ele sabendo, e nós sabendo que podemos fazer alguma coisa. 3 grandes motivos por que se importar. Nós podemos observar por que queremos ser como Jesus. Nós não queremos ser como Jesus. Jesus se importou. Jesus almoçava com um publicano. Jesus almoçava e ficava perto de prostituta. Jesus ficava perto de criminosos. E nós queremos ser como Jesus. Mas não queremos ficar perto de prostituta. Não queremos ficar perto de homossexuais. Não queremos ficar perto de, quando falam homossexuais, falam também a respeito de lésbicas. Por que não chegar e não levar uma palavra de amor? Por que não levar uma palavra de amor? Eu não estou falando para você sair de braço dado, de você conversar, de você ficar ali cheio de amor com aquela pessoa. Não estou falando isso. Eu estou falando de você levar uma palavra e tentar ajudar de alguma forma. Tente ajudar de alguma forma. Contei para os irmãos na semana passada, semana retrasada, que eu vi o rapaz com a unha pintada, cheia de florzinha. Eu contei para vocês, coloquei, está aí no vídeo. Né? Eu ia virar as costas para aquele rapaz? Não. Jesus não virou as costas para ninguém. Jesus queria ajudar as pessoas, sempre ajudou as pessoas. Por que nós vamos virar as costas para essas pessoas? E essas pessoas precisam de ajuda. E isso, às vezes, quando não acontece na família de muitos cristãos. Quando acontece na família de muitos cristãos, alguns falam assim, foi o caminho que ela escolheu, foi o caminho que ele escolheu. Deixa ele e fica cheio de amor com essas pessoas. Eu fico cheio de amor porque faz parte da minha família. Mas quando é da família dos outros, eu coloco de lado, sabe? Vou rechaçar, não, nada de pregar o evangelho, nada de me aproximar dessas pessoas. Eu fico imaginando se de repente entrar uma pessoa ali, um homossexual, e sentar um desses bancos, e entrar meio travestido, qual seria a nossa reação? Qual seria a tua reação? Será que deixaríamos ele sozinho, isolado ali? Ou será que demonstraríamos amor por ele? Porque da mesma forma que Deus nos ama, Deus ama aquela pessoa também. Só que aquela pessoa fez as escolhas que ela quis fazer. Mas Deus a ama também. A ama também. Então, querido, dentro dessas 3 situações, 3 grandes motivos por que se importar. Primeiro, porque é um mandamento. Segundo, porque é uma realidade. Terceiro, porque nós queremos ser iguais ao Senhor Jesus. Qual será o nosso maior obstáculo? Uma outra situação aqui. Qual será o nosso maior obstáculo para não vivenciarmos esta ação social, não vivenciarmos esta situação? Qual será o nosso maior obstáculo? Nós mesmos. O maior obstáculo somos nós mesmos. Às vezes pela criação que tivemos, que muitos tiveram, não se misture. Não se misture. E aí você já vê uma pessoa assim que está precisando de ajuda, mas você aprendeu, teve esse conceito dentro de você de não se misturar com aquela pessoa. Então o grande problema somos nós mesmos. A segunda situação, os nossos próprios medos. Nossos próprios medos. Quais seriam esses medos? Quais seriam esses medos? Primeiro, alguns têm medo de contaminação. Alguns têm medo de contaminação. Aí, em Salmo 38, versículo de 6 até 11, nos fala assim: estou muito abatido e encurvado, e choro o dia todo. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor.
O meu coração bate depressa, estou fraco, os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam mais perto de mim e até a minha família se afasta. O que estava acontecendo aqui a nível de contaminação? Era um salmo que foi escrito por Davi. Davi não estava com uma enfermidade infecto-contagiosa. Davi estava com uma doença na alma. Porque dentro deste salmo ele está relatando o que aconteceu naquele período que ele volta para Ziclágue. Lembra quando eu falei numa certa mensagem que ele foi morar numa cidade chamada Ziclágue? E quando eles voltam, tinham levado as esposas, tinham levado os filhos de todos os moradores daquela cidade. Então ele estava com um ferimento na alma. E às vezes nós ficamos preocupados de nos aproximarmos de algumas pessoas que estão com determinado tipo de dificuldade e falar assim: se eu me aproximar dessa pessoa, eu sou assim tão emotiva, que eu tenho uma certa empatia, eu tenho uma facilidade de chorar, de absorver o problema dos outros. Então Davi, quando estava passando por essa dificuldade, ele chega a dizer aqui na parte final desses versículos: meus amigos não chegam perto de mim, até a minha família se afasta. Até a minha família se afasta. Então Davi ele estava precisando de ajuda. Também era um doente naquela situação. Quantas pessoas na nossa família precisam da nossa ajuda? E às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, ao invés de você levar uma palavra de conforto, você piora a situação, você chora junto com aquela pessoa. E aquela pessoa, mas está chorando por quê? Quem está passando pelo problema sou eu. Por quê? Porque você pega um pouco para você aquela situação, a situação daquela pessoa. E Davi estava falando aqui, até a minha família, até aquelas pessoas, meus amigos, se afastaram de mim. Porque eu estava sofrendo, porque eu estava passando por um momento de muita dificuldade. Então um dos motivos também que faz com que nos afastemos das pessoas são por medo da contaminação. Medo da contaminação. Fulano está com um problema na casa dele. Olha, não vai lá não. Não vai lá não, porque se ela está com problema com o esposo, está com problema com o esposo, então de repente se você for lá, você pode ouvir alguma coisa por parte dela. Não vai não, deixa eles se virarem por lá. E aí infelizmente nós ouvimos aquela velha expressão que diz o seguinte, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, uma coisa mais ou menos assim. E largamos eles para lá, deixamos eles para lá. E não procuramos interferir, não procuramos chegar para poder ajudar. Está certo que em algumas situações, se pedirem a tua ajuda, você vai. Mas mesmo não pedindo a sua ajuda, se você puder bater palma, bater no portão, você pode me emprestar, fala lá, utiliza um argumento, e a pessoa vai parar aquela discussão para poder te atender. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. Então Davi, quando ele está falando aqui sobre contaminação, é justamente sobre essas pessoas que não querem se envolver com a situação dos outros, não querem chegar perto porque eu posso ficar igual a ele, eu posso ficar igual a ela. Um outro motivo também que faz com que eu me separe, que não chegue perto das pessoas, que tornam um obstáculo, é porque, dentro desse próximo slide, fala porque alguns têm receio do que os outros irão pensar. O que os outros vão pensar de mim, se eu estiver ajudando essa pessoa? Em Mateus capítulo 9, versículo 11 e 12, fala assim, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mas sim os doentes. Então, quando nós olhamos para essa situação e vemos que essas pessoas precisam de ajuda, alguns têm receio do que os outros irão pensar. Vão passar por aqui e vão me ver conversando com este homossexual. O que as pessoas vão dizer? Vão passar por aqui e vão me ver conversando com essa menina também que é homossexual. O que as pessoas vão dizer? Vão passar por aqui e vão me ver conversando com esse viciado. O que essas pessoas vão dizer? O que essas pessoas vão dizer? Semana retrasada, eu parei para conversar com um rapaz
e o rapaz tinha vindo da compra de um material dele, lá, o usuário, e conversei com ele, comecei a expor uma situação para ele, e falei a respeito da família. Falei assim: seus filhos, até eu já compartilhei com os irmãos sobre essa situação aqui na igreja, os seus filhos, vamos supor que você tenha uma esposa, que você tenha filhos, o teu emprego, os teus pais. E quando eu comecei a falar a respeito de família, o rapaz começou a chorar. Começou a chorar no portão da minha casa. Começou a chorar. Aí eu fui e abracei aquele rapaz. Aí passaram os outros, eles andam meio assim, né? Eles andam meio assim, né? Esse é o andar típico de muitos deles, né? E viram aquele rapaz chorando, né? Eu abraçado com aquele rapaz e o rapaz chorando. E as pessoas que passaram conheciam aquele rapaz. Mas pelo menos aquele rapaz sabe que naquela casa mora um cristão, mora um servo do Senhor. Não é importante que ele saiba que ali mora um pastor, é importante que ele saiba que ali mora um servo do Senhor. E nós podemos fazer isso, irmãos. Nós podemos fazer isso. Nós temos como dar uma palavra a essas pessoas que precisam. Eu sei que os irmãos também, grande parte dos irmãos fazem isso. Quando tem oportunidade que passa, só olha, cuidado, presta atenção. Mas muitos têm medo do que os outros, têm receio do que os outros vão pensar. Se o próprio Senhor Jesus, igual eu falei aqui, o próprio Senhor Jesus, ele não se importava com isso. E o pessoal caía de marretada em cima dele, caía de pau em cima dele. Como é que pode o mestre de vocês está comendo na casa de publicano, na casa de pecadores? Como é que pode se misturando com prostituta? Como é que pode um negócio desse? Então é medo que muitas pessoas têm a respeito do que os outros vão pensar. Vamos adiantar por causa da nossa hora. A terceira situação: alguns têm receio do que os problemas sejam grandes demais. Tem receio de que os problemas sejam grandes demais. Não, isso aqui é muito grande, não tem como resolver, não. Não tem como resolver. Isso aqui eu vou deixar para outra pessoa resolver. De repente você tem condições de resolver, sim. Em Mateus, aliás, avançando um pouquinho mais, em Mateus 19, versículo de número 26, a palavra nos fala, nos diz desta forma: Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isto não é possível, mas para Deus tudo é possível. De repente você pode até achar o que você pode fazer é pouco, você não vai conseguir fazer nada, mas para Deus tudo é possível. Outra situação que nós podemos observar dentro desta visão aqui: alguns têm simplesmente medo do desconhecido. Não, eu não vou sair para evangelizar à noite, eu não vou sair para levar um sopão, porque tudo que é novo, tudo que é novidade nos assusta. Isso é uma grande realidade. Mas só que nós perdemos a chance de um amadurecimento da nossa própria vida, e perdemos também a oportunidade de trabalhar na vida de alguém. Nós temos medo do desconhecido. Observe quando algum irmão é convidado para fazer alguma coisa na igreja, geralmente ele fala: não, eu não, escolhe outra pessoa. Então o evangelho vai além do que nós imaginamos. No amor, aliás, em 1 João 4,18 fala: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que Deus deseja de nós? Rapidinho, o que Deus deseja de nós? O que Ele deseja de nós? Que sejamos iguais a Jesus neste mundo. Que sejamos iguais a Jesus neste mundo. É isso que Deus espera de nós. Que sejamos iguais a Jesus neste mundo. E às vezes nós falamos: não, eu faço tudo o que meu mestre mandar, igual aquela brincadeira que nós tínhamos no passado. Muito bem. Avançando, quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que ali, ou melhor, que estavam ali. Observe que o que Jesus deseja de nós? Que nós venhamos oferecer amor. Ofereça amor a essas pessoas. Mesmo que você não tenha condição de oferecer grandes coisas, mas ofereça amor a essas pessoas. Com isto,
todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ofereça amor. E isso quando Jesus está falando aqui, está falando a respeito agora a nível de igreja, do seu povo. E às vezes nós olhamos para dentro da igreja e vemos irmãos que têm uma certa dificuldade de amar o outro. Eu não vejo o céu assim, aqui eu vou ficar, eu só vou ficar aqui porque o irmão não está aqui. Se o irmão estiver aqui, eu vou ficar nesse cantinho de cá. Eu não vejo o céu assim deste jeito. Não vejo o céu assim. No céu todos nós estaremos juntos, todos nós estaremos reunidos, todos nós estaremos com o Senhor. Então se eu não consigo, até um versículo bíblico, se eu não consigo amar o meu irmão no qual eu vejo, como eu poderia amar Deus no qual eu não vejo? Eu preciso abrir o meu coração para o amor. Amor não somente para aquelas pessoas que estão lá fora, mas também para os que estão aqui dentro. A segunda situação é oferecer ajuda prática. Levem os fardos pesados uns dos outros e desta forma cumpram a lei de Cristo. Ajuda prática. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Nós temos aqui na igreja uma irmã que é enfermeira, várias irmãs que são enfermeiras. De repente ela vê uma irmã, desabar ali no banco. E ela olha assim, deixa para lá. De repente ela está com sono, está com fome. Mas qual seria a primeira providência? Levantar, porque é uma profissional, levar para um canto e verificar, aferir a pressão daquela pessoa. Ver se está com a pressão baixa, a pressão alta, e de repente encaminhar aqui para o UPA. Então uma ajuda prática. Isso nós podemos fazer. Um irmão está com dificuldade de subir a escada, tem cadeira de roda ali, bota pela rampa, traz aqui para cima. Não, isso é serviço dos diáconos. E outra, o diácono que tiver de plantão. O diácono que tiver de plantão. Ele que tem que fazer isso. Isso não é meu serviço. Não vou fazer isso. Uma outra situação, ofereça esperança. Oséias 2,15, ali devolverei a elas as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ofereça esperança a essas pessoas desesperançosas que estão lá fora, essas pessoas que acham que para elas não tem mais solução, que a vida para elas acabou. Está falando, só existe um Deus, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Continuando, nos diz ainda assim, e como se não bastasse tudo isso, Jesus ainda nos dá uma promessa de recompensa divina. Quando ele diz em Mateus 25, e fala assim, quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Então, observe que está fechando aqui com as palavras do Senhor Jesus. Se vocês fizerem alguma dessas coisas, dessas pessoas, a mim vocês fizeram. Se vocês ajudarem essas pessoas, a mim vocês estarão ajudando. A mim vocês ajudaram. E já, parte final, vamos ver o local onde realizaremos parte deste desafio. Vamos pensar nisso. Como igreja. Vamos pensar nisso. Quem sabe de repente voltarmos à ideia de abraçarmos um orfanato. Quem sabe? Termos uma campanha, fazemos uma campanha para levar para aquele abrigo ali, porque eles estão precisando. Reunir um grupo de irmãos, de repente vai no nosso ônibus, de repente numa outra condução, e fazer uma visita no asilo. São coisas que nós podemos fazer. Vamos ver o local onde realizaremos parte deste desafio. Vamos ver onde podemos fazer isso, irmão, porque nós temos condições de fazer isso. Então a ideia hoje é mostrar aos irmãos, trazer aos irmãos, que o Evangelho não se restringe à entrega de folheto. O Evangelho não se restringe a você chegar e falar do amor de Deus. É importantíssimo falar do amor de Deus. Mas existe uma área enorme para nós desenvolvermos como igreja do Senhor Jesus. Muito grande. Somente aqueles que vivem em prol de dinheiro, que vai nessa meta de, não, eu quero pessoas aqui dentro, é só pregar o Evangelho, e trazer as pessoas aqui para dentro.
Mas quando nós temos uma ideia mais abrangente, nós procuramos fazer o que o Senhor Jesus nos orienta. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade concedida a cada um de nós. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, queremos te render graças, porque mais uma quarta-feira, ó Senhor Deus, tivemos a oportunidade de ler da Tua Palavra, de aprender da Tua Palavra, aprender de Ti, ó Senhor Deus. E queremos te suplicar em nome e por amor de Cristo Jesus, que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, ó Senhor Deus. A Tua igreja coopera com missões, cooperamos com missões, mas o dinheiro não é o suficiente, ó Senhor. Porque existem pessoas também próximas a nós, ó Senhor, que precisam da nossa ajuda, ó Pai. Nos faça, ó Senhor Deus, a ter uma visão mais ampla do Teu reino, ó Senhor Deus. Nos ajude, levante pessoas, ó Senhor Deus, que tragam uma ideia, a fim de que nós possamos exercitar, colocar em prática, ó Senhor Deus, os Teus mandamentos, as Tuas ordenanças, os Teus ensinamentos, ó Pai. Muito obrigado por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Nós te agradecemos e te suplicamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.